Bem-vindo à classe de doutrina da Primeira Igreja Batista em Pirajá. O tema da nossa lição de hoje, a primeira lição, é o discípulo e o estudo da Bíblia. Texto bíblico, Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tila Rai, em seu livro Como Estudar a Bíblia Sozinho, da editora Betânia, conta que certa vez um rapaz de 17 anos foi a um culto, atendendo a um convite de um vendedor de sapatos que o levara a Cristo. Esse vendedor falou-lhe da necessidade de conhecer melhor o Salvador que acabara de aceitar. Durante o culto, após o período de louvor, o pregador disse: "Abramos a Bíblia agora em 2 Timóteo 5,12. O jovem convertido abriu na primeira página a Bíblia que seu amigo lhe dera e começou a folheá-la por Gênesis, Êxodo e outros livros, sem encontrar 2 Timóteo. Pouco confuso, voltou ao índice e observou que 2 Timóteo encontrava-se na página 325. Quando abriu a Bíblia, nesse número encontrou o livro de Josué. Olhou no índice novamente e percebeu que a Bíblia tinha duas grandes divisões e que Timóteo achava-se na segunda. Quando finalmente encontrou o texto, o pastor já havia terminado o sermão. Embora tenha fracassado nessa primeira tentativa, aquele jovem sentiu um grande desejo de conhecer melhor a Bíblia. Anos depois, ele tornou-se um famoso pregador que levou a Cristo 1 milhão de pessoas. O nome dele era D.L. Moody. Como discípulos, temos o desejo de conhecer o Senhor Jesus e a sua vontade para as nossas vidas. Agora, para tanto, é fundamental a leitura, estudo, meditação e aplicação da palavra de Deus. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca, com 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, e escrita por cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo, durante um período aproximadamente de 1.600 anos. É o livro mais lido no mundo. Foi publicado em mais de 160 idiomas e é certamente o livro dos livros. Para o discípulo de Jesus Cristo, a palavra de Deus reveste-se de especial interesse, pois é a sua relação com ela que determinará o sucesso ou fracasso na vida cristã. Na Bíblia, o discípulo confronta com a palavra de Deus para a sua vida, demonstrada na atualidade de seus ensinos e nos princípios eternos que Deus revelou através dela. A Bíblia é, pois, fonte de inspiração para o discípulo, a bússola que orienta a vida, a revelação escrita de Deus. A relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar no que Deus fala através da sua palavra. Aplicando a mensagem bíblica à própria vida, olhando desse ponto de vista, quando o discípulo aprende a estudar a palavra de Deus sozinho, encontra uma fonte inesgotável de vigor espiritual e sua vida adquire uma nova dimensão. Vejamos agora como estudar a Bíblia com grande proveito, e um dos métodos mais eficazes do estudo da palavra de Deus é o método indutivo. O estudo bíblico indutivo contém 3 partes. Primeira parte, observação dos fatos. No estudo bíblico, a leitura atenciosa do texto é fundamental. Quanto mais cuidadosa for a leitura, mais proveitosa será a compreensão do texto bíblico. Algumas questões nos ajudarão a distinguir o que é de fato importante. Perguntas como: quem são os personagens da narrativa? O que aconteceu? Onde ocorreu o fato? Quando ocorreu? Por que ocorreu? Como ocorreu? É importante que o discípulo tenha à mão lápis ou caneta para anotar as informações que for descobrindo. Esses dados serão fundamentais para a correta interpretação do texto. E aí passamos para a segunda parte, interpretação do texto bíblico.
Compreender o que Deus nos fala através da palavra de Deus, da sua palavra, é um processo que exige, além de uma leitura atenciosa, um exercício mental e espiritual para buscar o verdadeiro significado do texto bíblico. A Bíblia é um livro extraordinário, porque a sua mensagem tem relevância para os nossos dias. Na compreensão dessa mensagem, entretanto, precisamos buscar o significado para a época em que foi escrito. Alguém afirmou que precisamos entrar no pensamento do autor para compreendermos sua mensagem. Nessa tarefa, você precisa considerar o seguinte: quem escreveu o texto? Quando o escreveu? Para quem o escreveu e em que circunstância o escreveu? De onde o escreveu e quais eram os costumes da época? Essas informações históricas vão ajudá-lo a vivenciar a realidade histórica da mensagem. Outras questões podem ajudá-lo na compreensão das verdades bíblicas. São as que dizem respeito ao estudo gramatical do texto. A Bíblia em português é uma tradução do hebraico, aramaico e grego. Essas foram as línguas nas quais foram escritas o Antigo e o Novo Testamento. No processo de tradução, nem sempre se encontrava uma palavra que expresse todo o significado da palavra original. Portanto, é importante observar o sentido original da palavra, pois isso pode esclarecer muita coisa. O aspecto literário também precisa ser considerado. Não podemos interpretar da mesma forma uma poesia, uma parábola, uma alegoria. Há vários gêneros de literatura na Bíblia. Cada autor, inspirado por Deus, tinha o seu próprio modo de comunicar. Ao buscar o significado do texto bíblico, devemos ter sempre em mente o fato de que a Bíblia não é um livro como outro qualquer. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus, 2 Pedro 1, 20 e 21. E é Ele mesmo quem nos capacita a entendê-la, João 16, 13. Da mesma forma, qualquer texto bíblico deve ser compreendido à luz do seu contexto e a própria Bíblia oferece subsídio para isso. O Novo Testamento é a chave para a interpretação do Antigo e o Antigo do Novo Testamento e assim vice-versa. É importante que você tenha em mãos, na medida do possível, um bom comentário, um bom dicionário bíblico e uma boa chave bíblica. São ferramentas extras que podem fornecer preciosas informações para a compreensão do texto sagrado. Depois de uma leitura atenciosa e de uma interpretação correta, o discípulo deverá aplicar a palavra de Deus à sua própria vida. A aplicação. Ao aplicar o que entender ser a mensagem de Deus para a sua vida, você deve considerar as seguintes questões. Primeiro, qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Para cada situação de sua vida, Deus tem uma mensagem específica. Procure descobri-la de coração aberto, através do seu estudo da palavra de Deus. Segundo ponto, há algum mandamento a que precisa obedecer? As ordens ou mandamentos que encontramos na palavra de Deus foram dadas para o nosso bem-estar espiritual. Sua observância enriquece e prolonga os nossos dias nesta vida. Um mandamento é uma ordem simples, clara, objetiva, dirigida a quem queira cumpri-la sem fazer qualquer tipo de exigência. Nisso está a dureza dos princípios, dos primeiros passos a serem dados pelos discípulos, quando descobre a vontade do seu mestre. Não se deve tornar as coisas mais difíceis do que elas são. Por outro lado, também não se pode facilitar os objetivos reais de Cristo quando chama homens e mulheres para segui-lo. A porta é estreita, irmãos. A porta é estreita. Mateus 7,14. É melhor você estar consciente do que Cristo exige do discípulo e renunciar
completamente e incondicionalmente. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Do que participar do contingente de cristãos sem a marca de Jesus. Pessoas que fazem parte da multidão, que conhecem, que vivem muitas experiências, mas que não pertencem ao Senhor Jesus e que não têm a marca de Jesus na sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 17. O discípulo barato não vai realizar o discípulo e tampouco satisfará a experiência do mestre, conforme podemos perceber nos evangelhos. Então, queridos, você quer ser um discípulo, não ser um discípulo barato, que se vende facilmente, mas aquilo que vai te realizar é cumprir fielmente aquilo que o Senhor está pedindo de você. Terceiro ponto, há alguma promessa de que eu deva tomar posse? Ao analisar as promessas na palavra de Deus, o discípulo precisa fazer duas coisas: verificar se as promessas são universais e se aplicam a nossos dias atuais. Há promessas na Bíblia que foram feitas para o povo de Israel e que se aplicavam só àquele contexto. Então analise bem se aquela promessa é realmente dada a todas as pessoas e se aplica à sua vida nos nossos dias atuais ou se foram direcionadas única e exclusivamente para aquele contexto naquela época em que foi escrito. Verificar se as promessas estão associadas a algumas condições. A Bíblia registra uma promessa do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos: vós sereis meus amigos. Mas essa promessa tem uma condição: se fizerdes o que eu vos mando. João 15, versículo 14. Então tem promessas, irmãos, que a gente pode receber, que é para nós, mas a gente tem que ver o que está associado, o que eu preciso fazer, quais são as condições para que aquela promessa se realize na minha vida. Então temos que estar atentos a essas duas questões referente a promessa que é dada e a tomar posse das promessas da palavra de Deus. As promessas são importantes em função da natureza frágil e debilitada do discípulo, que não teria força suficiente em si mesmo se não fosse vivamente estimulados pelas fiéis promessas do nosso Senhor da Glória. A personalidade do discípulo precisa estar totalmente envolvida com a ideia de plena realização. É isso que as promessas feitas por Jesus Cristo se propõem. Elas são, por assim dizer, um direito adquirido do discípulo. É algo que nós temos por direito, são as promessas do Senhor. É necessário distinguir as promessas que dizem respeito à esperança futura, como a volta de Cristo, por exemplo, das promessas que dizem respeito à nossa esperança presente, como, por exemplo, a oração, que Jesus promete atender mediante a fé dos seus discípulos. A fé dos seus discípulos. Então, tem promessas que são para vidas futuras, mas tem promessas que são presentes e que nós precisamos tomar posse, assim como o Senhor prometeu, né, que se nós orássemos a Ele, Ele ouviria as nossas orações e Ele atenderia as nossas orações. O quarto ponto: existe alguma advertência a observar? As advertências não são mandamentos. Enquanto no mandamento o discípulo não tem escolha, só obedecer, na advertência ele passa a exercitar seu discernimento espiritual para saber como lidar com valores e situações semelhantes aos narrados na palavra de Deus. Quando se estuda as bem-aventuranças, por exemplo, encontra-se uma série de valores espirituais, emocionais e práticos, com clara demonstração de que eles ajudariam os discípulos a serem pessoas melhores. Então, ali há advertências que vocês vão perceber que vai fazer com que, se vocês observarem, você vai ter uma vida bem melhor e que vai realmente agradar ao nosso Senhor. Quinto, há algum princípio eterno? Os princípios eternos são postulados
que ajudam o discípulo diante da necessidade de tomadas de decisão. São leis que governam o seu relacionamento com as outras pessoas e que contribuem para o seu bem-estar espiritual, físico e emocional. Como, por exemplo, tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Além dessas questões, o discípulo deve estar atento às revelações que Deus faz sobre si mesmo em sua palavra, os pecados que devem ser abandonados, aquilo que não foi compreendido e necessite de explicações, os motivos pelos quais se deve agradecer a Deus, o versículo que mais fala ao coração e a forma prática como irá vivenciar tudo o que Deus lhe falou através do estudo. O mais importante é a sua disposição como discípulo em aplicar o que foi estudado à sua própria vida. Assim sendo, depois de realizar seu estudo pessoal da Palavra de Deus, deve dizer a si mesmo, como resultado do que Deus me falou hoje através da sua palavra, vou fazer isso. Diga-o claramente, de preferência escrevendo numa folha de papel. Bom, na revista de vocês tem o exemplo de Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, em que você pode tirar todas essas aplicações que foram dadas aí, tem uma demonstração, não é? Mas, irmãos, o estudo da Palavra de Deus é algo indispensável para a sua sobrevivência espiritual. O estudo bíblico fará muito por você. Por exemplo, tornará você um discípulo mais forte espiritualmente. Olha o que tem escrito em 1 João 2,14. Jesus venceu as tentações no deserto porque sua mente e seu coração estavam cheios da Palavra de Deus. Leia Mateus capítulo 4. No deserto, quando Jesus vai ser tentado no deserto. Orientará você nas mais importantes decisões da vida. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus é uma lâmpada que nos ilumina diante de quaisquer circunstâncias. Capacitará você na tarefa de fazer outros discípulos. 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. O testemunho de sua fé terá autoridade se for fundamentado na palavra de Deus. Tudo isso, muito mais fará a palavra de Deus em sua vida, se você estiver disposto a estudá-la sistematicamente e diariamente. Se este for o seu desejo, observe essas sugestões. Leia a Bíblia diariamente. Se você ler 4 páginas por dia, completará sua leitura em menos de um ano. Marque uma hora específica para este momento de leitura e meditação. Tenha um lugar definido onde possa manter a concentração na leitura. Leia a Bíblia devocionalmente, com oração, buscando sempre a mensagem de Deus para aquele dia. Leia com lápis ou caneta na mão. As ideias devem ser anotadas imediatamente. O hábito de anotar descobertas criará em você uma expectativa para o que Deus irá falar. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. E a cada vez que nós lemos, cada leitura que nós fazemos, nós descobrimos coisas novas. E aquela palavra, o Espírito Santo, revela ao nosso coração. Então não deixe que aquilo se perca. Anote, né, com a caneta, um papel, anote aquela palavra que Deus, o Espírito Santo está colocando no seu coração. Então não perca essa oportunidade. Se o Espírito te deu, não perca esse tesouro que o Senhor está te dando. Se for do seu interesse, tenha um diário espiritual, onde possa anotar o que Deus lhe falar a cada dia, né? Aí você tem aí o projeto concreto de vida, onde você vai ter algumas coisas que vai pedir para você memorizar, o período de estudo da palavra de Deus, utilização de uma folha de papel, inclusive tem um esboço de algumas coisas que você pode anotar, que você tem lá com um padrão que você pode anotar, e você vai poder
aproveitar muito o estudo da palavra de Deus. Agora tem uma coisa muito importante. Não fique para você. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te concede, é para que você possa compartilhar com outras pessoas. Então compartilhe. Não viva somente não para você não, porque essa palavra não é somente para você. É para que você também possa compartilhar tudo isso com outras pessoas. Contar das suas experiências para outra pessoa vai fortalecer outros irmãos e também vai levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Nós temos também alguns textos que vocês precisam ler, não é? Que está aí falando sobre a palavra de Deus, e que tudo isso que nós falamos nesse dia você possa colocar no seu coração, e que o estudo da palavra de Deus te enriqueça, te faça uma pessoa melhor, te faça um cristão melhor, te faça um servo de Deus melhor. A palavra de Deus tem muito a oferecer, ela é a palavra de Deus. Mas um lembrete para vocês, a palavra é de Deus, então procure saber o que Deus quer falar com a sua palavra naquele dia para você. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais esse estudo da sua palavra. Querido Deus e amado Pai, aqui nós estamos na tua presença e queremos te agradecer, porque nós podemos ler a tua palavra e, ó Deus, cremos que o teu Espírito Santo nos conduzirá a toda a tua verdade, para que a nossa vida possa ser, ó Deus, uma vida que agrade ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, pelas tuas promessas, pelas tuas bênçãos, e também nos ajuda a cumprir, ó Deus, os teus mandamentos e as tuas ordenanças. Ó Deus, o nosso desejo, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 18, que nós tenhamos prazer, ó Deus, nas tuas maravilhas e descobrir como é maravilhosa a tua palavra para a nossa vida. Obrigado por tudo, ó Deus, é a nossa oração, agradecido e em nome do Senhor Jesus. Sim, irmãos, encerramos a nossa lição deste dia e aguarde as próximas lições. Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos guardando e esteja nos esclarecendo a sua palavra. Amém. Que o Senhor nos abençoe.